mean nothing to her, nothing to her. Western values mean nothing to her. She's garbage, she's garbage. She is beyond good and evil. She is beyond good and evil. She is beyond good and evil. Pro povo que tá reclamando que a gente tá fora do ar, isso aí que vocês voltaram ouvindo é o Pop Group, e eu toquei um pouco comparando, né, com o Captain Beefheart, comentando que o meu amigo Peter Price, que é um inglês próximo do pessoal do Wire e tal, que em algum momento nós vamos trazer aqui para papear com a gente também, comentava que o Captain Beefheart foi uma influência, na opinião dele, foi uma influência pro pós-punk inglês, né? Quando eu pedi pro Bernardo escolher um artista, e ele acabou lembrando do Captain Beefheart, o Hansen, eu fiz a mesma coisa, e o Hansen falou de um cara que também é um cara que faz essa transição dos anos 70 para os anos 90, dos anos 70 para os anos 80, e está em atividade até hoje, que é um cara muito interessante, que é o Bill Nelson, né, que é um guitarrista que começou em 1970, se não me engano, com um disco solo. Até antes, na verdade, que tem um disco, um grupo chamado Astral Navigations, que é de 68. Ah, esse eu não sabia. E tem até uma coletânea chamada Electro Hype dele, que tem esses trabalhos assim, pré-Bebop Deluxe. Tá aí na agulha o clipe do Electrical Language? Então, o Bill Nelson é um cara que entrou, apesar de ter essa... como é que você definiria o som dele da década de 70, Hansen? Do bebop? É difícil porque, veja bem, começou com o primeiro, que era uma formação que só fez aquele disco, né, o Ex-Victim, que era quase um glam rock, e ele fazendo o papel de Guitar Hero, que ele toca guitarra pra cacete, né? A partir de que ele mudou a formação, o disco a banda entrou numa transição, o Futurama, o Sunburst Finish, até chegar no Modern Music, que eu acho o melhor deles. Mas o Drastic Plastic, que é o último, já apontava, de 77, ele apontava dos anos 80, que é essa música que a gente vai dar uma ouvida, né? E ele também, ele foi abandonando, foi o que eu fiz também, abandonando a guitarra em favor dos teclados, né? E foi reassumir a guitarra só no final dos 90. Por isso que você escolheu ele como referência. Não, foi assim, a gente teve vamos dizer, uma rota paralela, né? Solta aí o clipe. Bill Nelson, Electrical Language. I speak to you through electrical language. Sometimes you hear me when our frequencies meet. You try to listen but you don't understand it. Turn up the rhythm when you pick up the beat.
Sometimes you hear me when our frequencies meet. You try to listen, but you don't understand it. Turn up the rhythm and you pick up the beat. Turn up the rhythm and you pick up the beat. Turn up the rhythm and you pick up the beat. Turn up the rhythm and you... Então, Hansen, fala aí um pouquinho. O Bill Nelson está em atividade e é um cara que de 20 anos para cá lança os discos dele de maneira independente e num ritmo absurdo, né? Tem anos que ele lança tenho, 3 assim, discos. juntando os do bebop e tudo, eu tenho acho que mais de 150 discos dele. É mesmo? É muita coisa e tal, tipo 2011 que quase não se ouviu falar e tal, mas ele lançou acho que 4 discos, né? Porque ele era casado, né? Aquela Jan Nelson, ele era apaixonado, todos os discos do bebop tem uma dedicatória para ela, né? E tipo, no começo dos anos 90 ela deu um pé na bunda dele. Deu um pé na bunda dele e parece que Teve a morte de um amigo também? do irmão, Irmão dele. o Ian Nelson, que tocava sax em várias faixas e tal. E com a separação, parece que o escape dele foi assim, se trancar no estúdio, e ele desenvolveu um conceito de que a música, entre a concepção inicial na cabeça dele e a mixagem final, deveria levar no máximo 2 horas. E aí ele saiu produzindo. Então são caixas e caixas, né? Aquela Demonstrations of Affection, My Secret Studio, que são 2 volumes. O cara lança assim muita coisa. Lógico que assim a qualidade tem seus altos e baixos, né? Ele teve uma fase que eu mesmo achava bem chato, começou aquela coisa meio ambient, meio ECM, mas ele tem lançado discos mais recentes e tal, tem muita coisa interessante. Eu não acompanho já há um certo tempo, assim, por causa dessa dificuldade mesmo. Eu fiquei um tempo sem acompanhar, mas agora justamente... Antes a gente achava absurdo o Zappa ter 70 discos. Né? Pois é. Agora imagina um maluco com 150. Bernardo, deixa eu perguntar isso pra você. O que você acha dessa coisa de soltar muito material? Que é ok do ponto de vista do artista, mas às vezes do ponto de vista do público é meio mala isso, você não acha, não? Eu, quando tem um artista assim, geralmente não acompanho, na verdade é isso. Mas eu acho que eu dou sempre a razão pro lado do artista. Eu acho que cabe ao cara fazer o que ele acha que deve fazer e problema de gostar ou não é meu. Eu entendo fazer música dessa forma. Acho que tá certo, mas eu provavelmente não ia ouvir nem fudendo. E você? Com o lance da internet, quer dizer, acompanhar não é mais problema. Quer dizer, discos que pra mim eram uma espécie de santo graal, porque pareciam inatingíveis. Você ouvia falar e não tinha condição nem de escutar, nem um cassete e tal. Hoje tá tudo ao alcance. Então, a gente cai naquela coisa, mas como é que o artista vai viver e tal, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensada e tal. Agora, no caso, até do próprio Bill Nelson em relação a mim, por exemplo, ou vamos citar um exemplo mais conhecido, o Jimi Hendrix, tá? Eu comprei os discos do Hendrix. Depois eu comprei os CDs. Depois eu comprei os CDs remasterizados. Né? Agora tem uma remasterização aprovada pela família e tal. Eu me dou o direito de baixar, que eu já paguei uma cacetada de vezes. Pelo mesmo disco, né? Pela obra. Então acho que, sabe, quantas vezes vou continuar os Beatles também. Peguei os remasters estéreo e mono, sabe? Porque eu já tive... por exemplo, o álbum azul e o vermelho, eu tinha por causa da capa, que eu já tinha aquelas músicas todas, né? Então nesse ponto a internet te permite, você baixa, eu no caso hoje eu não compro mais mídia física, então eu baixo tudo,
Mas eu gosto de ter a obra completa. Eu baixo capa, contracapa, encarte e tal. Então fica fácil acompanhar. Eu durante a fase que eu tinha os discos do Bill Nelson e tal, quer dizer, os bebop eu tive todos, mas solos dele eu não tive acho que nem 10%. E hoje eu tenho quase tudo, eu acho. Só dá uma palhinha, um Bill Nelson a Tom Age, vai. A tal fase que ele começou a se aproximar mais do punk, do pós-punk. A gente trouxe um clipezinho, é um clipe de fã também. Esses clipes do Bill Nelson, o único dele que tem no YouTube é um que está com a qualidade bem baixa, né, de copiagem, que é a direção dele mesmo. E aí a gente assumiu esses clipes de fã aí que estão com uma cara ok. Solta aí.